Decepção. Decepção é uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de decepcionar os outros, nem se decepcionar com os outros e muito menos se decepcionar consigo mesmo. Ninguém gosta de olhar para um grande exemplo, para um grande líder, para um profissional dedicado, competente e ver que aquele camarada errou porque falhou numa coisa básica, numa coisa que já sabe que não é daquele jeito, que, poxa, como é que fulano fez isso, como é que fulano fez aquilo? A gente muitas vezes vê algumas situações e entende que aquela pessoa decepcionou a gente por uma atitude não esperada, com uma reação não esperada ou com uma atitude que não fez o menor sentido. Daquela pessoa não deveria ter vindo isso. Ou então a gente, muitas vezes, se decepciona conosco mesmo, né? Porque eu achei que eu tinha capacidade de fazer uma determinada coisa, eu sou uma pessoa tão calma, por que eu estourei naquele momento, por que eu estourei com fulano, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Muitas vezes a gente não tem ideia por que uma determinada situação aconteceu e por que fomos decepcionados ou nos decepcionamos com os outros ou até consigo mesmo. O nosso exemplo de hoje é Josué. Josué foi um homem escolhido por Deus para liderar a segunda parte da missão, vamos dizer assim, da condução do povo de volta à terra prometida. Moisés foi escolhido para tirar o povo do cativeiro e Josué foi escolhido para continuar. Claro, várias coisas ali aconteceram para que isso fosse dessa forma, mas a gente vê que Josué, ele esteve com Moisés uma boa parte da sua história, uma boa parte da sua vida, e ele teve vários momentos ali que ele teve uma participação importante. Então lá em Êxodo 17, de 8 a 16, conta a história de uma peleja lá contra os amalequitas. E Moisés ele vai para o monte para observar a guerra, a peleja, e a Bíblia conta que enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo ganhava, e quando as mãos eram abaixadas, o povo ia perdendo, e Josué estava lá. O texto de Êxodo mostra Josué lá no meio do campo de batalha, brigando contra os amalequitas, liderando o exército. Então veja que Josué foi escolhido já nesse momento para ser uma liderança de guerra, um líder de guerra, um guerreiro, uma pessoa que está à frente conduzindo um grupo numa situação extremamente adversa, numa situação de problema. Para fazer isso, Josué com certeza tinha que ter a confiança dos demais, a confiança de Moisés em ser colocado nessa situação de liderança e tinha que ter a confiança dos demais em ser ouvido por eles, né? Ter essa liderança, aquele poder de dizer faça isso, faça aquilo, e o povo vai atrás fazendo porque confia naquele que está mandando fazer, confia na competência, no jeito, na forma de atuar. Isso a gente chama de liderança. Eu tenho muitas vezes discutido no meio do nosso povo evangélico que o pessoal fala assim, vamos eleger a liderança da igreja. Não, a liderança não se elege os que ocupam os cargos, a chefia, né, a função, quem vai exercer a função. A liderança, ela existe a partir das pessoas que lideram. Liderança é uma coisa que a gente pode até desenvolver, mas é uma coisa natural. Liderança é a capacidade de levar o povo a fazer uma determinada coisa. Isso é liderança. A gente não elege um líder. O líder, ele já existe. E ele pode ser positivo ou negativo. Se a gente vê alguns líderes aí
negativos da história, a gente vai ver, por exemplo, que Hitler foi um líder negativo. Ele conduziu um exército alemão, um povo alemão, uma parte do povo alemão, a fazer uma chacina contra os judeus. Foi uma liderança negativa, mas foi liderança. Então, liderança é aquele camarada, aquela pessoa que leva o povo a fazer alguma coisa. E para ser liderança, o povo, o grupo, tem que reconhecer naquela pessoa características de alguém que tem condições de conduzir numa determinada ação, que está falando algo que é verdade, ou que a gente entende como verdade, a gente aceita como verdade, mas que aquilo ali vai no coração ali e conduz à ação, ok? Então, Josué tinha essa liderança, tanto é que ele foi já lá no início colocado por Moisés para liderar essa peleja contra os amalequitas. E Josué estava o tempo todo como um assessor pessoal de Moisés. Êxodo 33:11 fala de uma das vezes que Moisés está se afastando do povo para orar, para falar com Deus, e lá no 33:11 dizia, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Veja que Moisés tinha escolhido Josué como um assistente pessoal, como alguém que ia ficar ali junto, ajudando a conduzir as coisas. Não que Josué mandasse, não Josué mandava, né? O povo nesse momento via Josué como alguém que era muito próximo de Moisés, não necessariamente aquele que mandava. Mas se Moisés mandasse Josué fazer alguma coisa em seu nome, provavelmente o povo atenderia, não só porque foi Josué que mandou, mas porque Moisés mandou, mas porque Josué tinha uma relação próxima com Moisés e porque Josué era um cara aprovado ali por Moisés. Então tinha toda essa situação aí que permeava a figura de Moisés. Ele não se afastava da tenda, ele era o seu assistente pessoal, o moço de Moisés, o seu servidor, então era ali uma figura de assistente pessoal. E a Bíblia tem outros momentos aqui que mostram Josué colado com Moisés o tempo todo. Êxodo 24:13, 32:17, 33:11 e número 21:28. São alguns textos aí que você vê citando, falando alguma coisa de Moisés e Josué junto. Tá? Então, ele tinha essa proximidade. A Bíblia nos conta que Josué tinha 40 anos quando o povo saiu do Egito. Então, contando mais os 40 do deserto, dos 40 anos que o povo ficou no deserto, ao entrar na terra de Canaã, Josué já tinha seus 80 anos. E é nesse momento que Josué é empossado como líder, como sucessor de Moisés, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 67, a revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível para download em PDF no site batistasfluminense.org.br. E essa edição 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Então, quais são as adversidades que nós estamos vivendo neste momento, momento de pandemia, mas a vida toda a gente vive momentos de adversidade. Os exemplos da Bíblia são exemplos sensacionais, porque o homem que era naquele tempo homem, continua sendo homem nesse tempo, e as reações humanas são as mesmas. O Pentateuco ali, estima-se que foi talvez 5.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, Então, veja que essa história, ela vem de longa data. E o homem era homem, fazia as mesmas coisas, caía nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Por isso que a Bíblia continua sendo tão viva para o nosso tempo. Essa lição número 4, ela tem por tema Josué, quando a adversidade é decepção. E foi escrita pela educadora Lina Silvana. Bom,
o primeiro tópico da nossa lição fala assim, aproveitando todas as oportunidades para aprender. Josué, ele teve uma escola de liderança, por assim dizer, direta com Moisés. Ele viveu com Moisés bastante tempo. Josué viu Moisés receber instruções de Deus o tempo todo. Josué viu que Deus ia conversar com Moisés na tenda, como a gente leu agora há pouco, né? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então Josué presenciou isso. Olha, Deus fala com aquele moço ali, com aquele senhorzinho ali, o tal do Moisés é importante, né? O Josué, ele presenciou a espera e fidelidade de Moisés a todo tempo. Cremos, entendemos que Moisés foi altamente usado por Deus, intensamente usado por Deus para modificar a vida de Josué, né? Nas suas atitudes, na sua forma de ser, na sua paciência, na sua mansidão e a sua liderança. Eu falei que líder não se elege, né? O fulano agora vai ser o líder. Não, ele tem que ser um líder para ser eleito, né? Muitas vezes a gente não tem isso na igreja, então a gente tem que ensinar as pessoas a serem liderança. E a gente ensina as pessoas a serem liderança, ensinando-as as atitudes que elas precisam tomar, a postura que ela precisa ter. Um líder tem que ter postura, ele tem que ter atitudes, tem que ter discernimento antes de tudo, tem que estar no centro da vontade de Deus antes de tudo ainda, né? Para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Mas a gente tem como ensinar a pessoa a ser liderança. E se ela quiser, e que ela quiser aprender, ela vai ser liderança. Josué, com certeza, aprendeu a ser liderança com Moisés. Josué, com certeza, aprendeu lições de paciência, de perseverança, de mansidão, de domínio próprio, né? Quando ele provavelmente viu ali Moisés perdendo a paciência com o povo que queria água e Deus falou para tocar na pedra, ele foi, deu uma paulada lá na pedra com o cajado e Deus falou, olha, por conta disso você não vai entrar no paraíso. Josué deve ter feito aquela, caramba, olha só, eu tenho que ter paciência, não posso chegar nesse ponto. Então a gente precisa aprender com os erros e acertos dos outros, aprender com os bons exemplos, aprender com os problemas. Não podemos gastar o nosso tempo para incorrer nos mesmos erros. A gente precisa aprender com os problemas dos outros. E Josué já era uma pessoa assim tão diferenciada, porque teve uma época ali em Números 13, quando o povo chegou perto de entrar na terra prometida, Moisés resolveu escolher 12 para ir. Números 13, de 8 a 14, mostra aqui quais foram os 12 escolhidos. Então, na realidade disso, o Senhor a Moisés ali envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, pega um principal de cada tribo aí, príncipe, eu creio que talvez tenha a questão, tem toda, não tinha monarquia em Israel naquele tempo, então príncipe aqui talvez esteja se referindo aos principais, às famílias mais não proeminentes, porque quando a gente fala de família proeminente, você fala de poder social, influência, não isso, mas aqueles que estavam mais próximos à raiz da tribo, né? Quem é o cara que tem a descendência direta de Simeão, de Judá, de Iscar, de Efraim, Benjamim, dos filhos de Jacó, ok? Então ele era um dos 12 que foi dentro da terra. E eles foram lá e olharam a terra e viram que a terra era boa, tinha frutos maravilhosos, produzia muito bem, era frutífera, era sensacional. E os 12 voltaram falando isso, só que 10 falaram assim, mas olha, o povo é forte,
armado até os dentes, poderoso, mata a gente com uma facilidade incrível e a gente não vai ter como fazer frente a isso. Porém, dois, o Josué e Caleb, disseram, não, fica tranquilo, Deus vai nos dar essa terra. Eles voltaram os 12 dizendo que a terra era boa e 2 dos 12 disseram que Deus iria dar a terra para eles, os outros 10 não. Essa foi uma postura de confiança em Deus que Caleb e Josué tinham. Deus, por conta disso, não aprova mais a entrada do povo a Canaã e faz com que o povo ficasse 40 anos, no deserto. Um ano para cada um dos 40 dias que esses 12 estiveram na terra. Eles estiveram na terra por 40 dias e voltaram, né? E por conta desses 40 dias, Deus mandou o povo ficar no deserto por 40 anos. Então veja que Josué tinha confiança, Caleb tinha confiança, mas ele tinha confiança em Deus, né? Ele sabia que independente do povo ser bárbaro, poderoso, guerreiro, armado, não sei se tinha tecnologias que o Israel não tinha, né? Mas apesar disso tudo, Josué acreditava que Deus ia dar aquela terra para eles. Quando Moisés percebeu que o seu tempo estava acabando, passou o cajado para Josué. Claro que ele fez isso atendendo a ordem de Deus. Então, Números 27 nos conta essa história. 27, lá para o 18 a 23, fala, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, impõe as mãos, apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor lhe falava por intermédio de Moisés. Então, Moisés, vendo que sua missão estava acabando e seu tempo encerrando, fez o que Deus mandou, que foi colocar Josué por seu sucessor, né? E Deus esteve ali com Josué, né? Lhe passando uma determinação muito importante, né? Josué, os primeiros versículos do livro que leva o seu nome, né? Que contam a tomada ali da terra prometida. Deuteronômio, o Pentateuco, Gênesis conta a criação do mundo e termina ali com José, né? Até José no Egito. Abraão, criação do mundo, aí tem ali Abraão sendo escolhido, Noé, a destruição, Abraão sendo escolhido, a história de José, o pessoal indo para o Egito. Aí o Êxodo conta a retomada, né, do povo, saída do povo do Egito, e vai até a orla de Canaã, porque deu errado o negócio ali. O povo desconfiou, não confiou em Deus e a história, Deus proibiu o povo de entrar. E aí tem todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que tem questões religiosas e comportamentais, era a lei. Esses 5 livros eram a lei, a Torá, né? A lei que o camarada lá, o israelense, o hebreu tinha que saber. E aí a sequência da história continua no livro de Josué, que é a entrada da terra prometida e a tomada daquela terra. Ok? Então,
na primeira lição, no primeiro tópico da nossa revista, fala então de aprender, aproveitar as oportunidades para aprender. Com certeza, Josué aproveitou a oportunidade para aprender. E aí, no início de Josué, quando Deus coloca ele à frente do povo, ele é instado por Deus a confiar. Então, confiar traz segurança e vitória na adversidade, é o nosso segundo ponto. Deus fez uma promessa que os primeiros versículos até o 9, Deus fala a Josué e anima-o, né? E termina assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou ler os 9 versículos. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, não deixou de ser servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso não é promessa de Deus para a gente, não. Essa promessa foi de Deus para Josué. Onde puser a planta dos teus pés eu te dou. Não é promessa de Deus para mim. É promessa de Deus para Josué, né? Ninguém te poderá resistir, a promessa de Deus para Josué. Não sei se eu sou digno dessa promessa, mas vamos lá. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, olha o segredo aqui, ó. Não se desvie da lei, não se desvie da vontade de Deus. Moisés ordenou o que era vontade de Deus, Moisés ordenou o que Deus mandou lhe ordenar. Tá? Então, dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei. Tá? Leia a Bíblia e siga, é o que ele está falando. Né? Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esse foi o ânimo, a mensagem de ânimo que Deus mandou para Josué, diretamente ao seu coração. Perceba que Josué, como eu falei no início, estava por volta de 80 anos de idade. Ele tinha por volta de 80 anos de idade quando ele começou essa empreitada de entrar na terra prometida com o povo, de guerrear contra todos aqueles povos para que tomasse ou retomasse a terra prometida. Né? Ele já era um homem experiente, já era um homem vivido, ele já tinha tempo, estrada de intimidade com Deus. E Deus está falando para ele: eu vou estar contigo, eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Medita no livro da lei, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Segue o plano de Deus aqui, segue o que ele colocou, segue o que está na Bíblia. Né? Confiança, dependência, nem por isso Josué deixou de ser provado diariamente. Problemas diariamente, coisas acontecendo diariamente. O povo tinha aquelas reclamações do povo no deserto,
meus irmãos, fique tranquilo, Josué tinha as mesmas reclamações, porque o povo continuava sendo povo. Deus matou toda uma geração ali que teve medo e que reclamou com Moisés, porque iriam morrer nas mãos daquele pessoal daquela terra lá. Aquele povo era o mesmo povo, tudo bem, eram seus descendentes, mas tinha gente reclamando do mesmo jeito. Então, ele tinha vários problemas ali, e várias reclamações, e várias preocupações e provações pela qual ele passaria. Mesmo sendo experiente, mesmo sendo vivido, mesmo tendo aprendido muito acompanhando Moisés. As provações aconteceriam e acontecem, né? E elas continuam acontecendo na nossa vida. O tempo todo nós temos problemas. Não tenha dúvida, todos nós temos problemas, ok? E aí Deus faz algumas coisas ali para mostrar e para mostrar ao povo e a Josué que Deus estava com eles. A primeira foi logo tendo que atravessar o Jordão, né? E o povo atravessou o Jordão da mesma forma que atravessou o Mar Vermelho. A gente fala muito da abertura do Mar Vermelho, mas quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, eles simplesmente levantaram a água e Deus parou levantaram a arca da aliança, e Deus simplesmente parou com as águas do Jordão, e o povo passou marchando a pé seco. Da mesma forma, no Mar Vermelho ainda tinha um exército de Faraó para fazer uma pressãozinha atrás, né? Aqui não. Aqui o povo não sabia como ia atravessar, mas Deus providenciou sobrenatural, uma forma sobrenatural, interrompeu as águas do Jordão e o povo atravessou a pé seco. Foi uma grande seca. Eu não sei o que foi, não, mas as águas interromperam. Não importa o que foi, não importa se o milagre tem uma explicação lógica, científica ou tecnológica. Foi milagre. Tem vários milagres na Bíblia que a gente vê assim, isso aqui foi mais ou menos aquilo ali, né? Pode ter sido essa técnica, pode ter sido aquela, mas para executar e funcionar exatamente no mesmo momento, é milagre. É milagre. Não importa se Deus usa a natureza, a ciência ou tecnologia ou a medicina, né, para realizar um milagre. É milagre. Do mesmo jeito é milagre. Acontecer na hora certa, do jeito certo, né? Então, essas coisas faziam com que o povo confirmasse a liderança de Josué, né? Josué venceu guerras com táticas assim inacreditáveis. A tomada de Jericó, a gente não entende o que foi, né? Por 7 dias e 7 noites o povo marchou ao redor da cidade. Inquietação pode ter sido uma coisa de inquietação, né? E ao 7º dia, os sacerdotes tocaram as buzinas, as muralhas de Jericó caíram. A cidade de Jericó caiu, né? Sentido figurado, sentido prático, sei lá se foi, não importa. Jericó, uma cidade extremamente fortificada, caiu de forma sobrenatural. Um povo que não tinha, talvez, tanto aparato bélico, tantos guerreiros, né, uma força tão grande, tomou uma cidade extremamente grande e fortificada, com muros altos. E aí, várias dessas provações, Deus mostrava ali, olha, estou contigo, faz desse jeito, faz daquele, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo. E aí, havia ali uma ordem muito importante com relação aos povos ali de volta, né? E aí que acontece a decepção, porque Josué acaba errando ao conduzir o povo de Israel e toma uma decisão errada. Olha o que aconteceu. Deuteronômio 20, 16 e 17 fala aqui, mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás nada com vida, ou que tem fôlego. Não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás.
por completo. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Mas por que matar? Sei lá, Deus mandou fazer, faz. Né? Deus mandou você fazer alguma coisa que não faz sentido, faz. Cuidado, Deus não manda matar ninguém hoje não. Naquela época era diferente. Naquela época tinha algumas coisas diferentes. Hoje Deus não manda matar ninguém não. Né? Não tem mais essa história. Mas Deus às vezes manda a gente ir num lugar, fazer alguma coisa, falar com alguém que a gente tem certeza que não vai nem ouvir, que não vai atender, que não vai acreditar, mas que a gente precisa fazer. Precisa fazer conforme Deus mandou. E aí, tópico 3 fala: desviar o olhar de Deus conduz ao erro. As nações viram que Jericó foi destruída e que aquelas coisas estavam acontecendo. Porém, veja, para esses povos, a ordem de Deus era destruir todo mundo. Porém, outros povos, então, nos versículos 10, 11 e 15, tinha uma regra. E no 16 e 17 tem outra. Esses povos que estão aqui, era para matar tudo. Os outros, dizia assim, ó, quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Então, nas cidades longe, né, que eram as mais longe, mais longe de onde o povo estava, podia oferecer paz, mas as cidades próximas, não. Os heteus, esses povos aqui, ó, os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, era para matar tudo, era tudo vizinho. E aí, né, era a ordem de Deus. Com esses não pode fazer nenhuma aliança. Os outros, se aceitar a paz, então você faz trabalhos forçados e aí pode oferecer paz. Aí Josué 9, de 3 a 5, fala o seguinte: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferzeus, heveus e jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra José e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de um estratagema, de uma estratégia, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué o arraial a Gilgal e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos ainda aliança convosco? Então disseram Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez do Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbrom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, alguma aliança conosco. Esse nosso pão tomamos quentes nas nossas casas, no dia que saímos para vir ter conosco. Ele aqui agora, olha, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho, eles aqui já rotos. E estas nossas vestes, nossas sandálias, já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então
Olha aí. Os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Aí que eles foram confirmar, né? E lá para o 22, chamou-lhe Josué e disse: por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixarás de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou os teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bem e reto. Bom, o problema todo é que esse povo se fez mentiroso, mentiu, né? Eles descobriram como é que era o critério que Josué estava usando, por ordem de Deus, mas era o critério. E aí, olha, vamos nos fazer de povo que mora longe. E vamos ver se ele nos libera de matar, né? E aí Josué acabou fazendo aliança com o inimigo que Deus mandou matar. Josué errou na liderança. Estando à frente do povo, ele errou, porque ele não poderia ter feito aquela aliança. E por que errou? Versículo 14 de Josué 9. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles tomaram uma decisão sem consultar a Deus. Será que a gente tem tomado as decisões sem consultar a Deus? A gente tem consultado a Deus para cada decisão. Estou falando de decisão importante, não. Cada decisão de nossa vida, precisamos consultar a Deus. A gente tem tomado o conselho de Deus a cada decisão. Eles não fizeram isso, né? No nosso meio tem falsificadores mentirosos, atores, vozes mansas, pessoas que agem de esperteza e astúcias, né? E tentam desviar a nossa atenção. Tem nos feito errar por mentir. Para essas pessoas, mentir pouco se importa, né? E nós temos que acreditar nessas pessoas? Podemos até acreditar, mas a gente não pode deixar de pedir o conselho ao Senhor. Esse foi o erro mortal. Essa foi a falha indesculpável de Josué. Um líder de 80 e poucos anos de idade, experimentado, viu Deus fazer tantas maravilhas no meio do povo, viu Deus tirar o povo do Egito, viu tudo que aconteceu no deserto, né? Viu maná cair do céu, água no meio do deserto, nuvem de fogo à noite, nuvem de fumaça de dia, para que não queimasse o povo, conservou a vida dele por 40 anos no deserto e mesmo assim esqueceu de pedir o conselho de Deus. Mas era muito óbvio não, aquele povo podia estar mentindo e estava mentindo, né? E aí Josué errou. E a decepção, e a grande decepção foi essa. Ele tirou os olhos de Deus. E ao tirar os olhos de Deus, ele decepcionou. Talvez ele tenha, talvez não, com certeza ele decepcionou o próprio Deus, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não estou tirando essas qualidades, não estou dizendo que Deus não tem essas qualidades. Com certeza Deus já sabia o que aconteceria no futuro, mas o sentimento de decepção de fazer a coisa errada, a coisa que não era para ter sido feito, aconteceu. E como eu tenho
decepcionado as pessoas como eu tenho decepcionado Deus. Eu tenho decepcionado Deus, queira que não, né? Deus queira que não. Deus queira que eu esteja no centro da sua vontade. Mas o que tem servido para desviar a nossa atenção no meio da nossa caminhada? Devemos buscar o conselho de Deus para que a gente não erre, né? Armadilhas dos inimigos, e os inimigos nos apresentam armadilhas o tempo todo que precisam estar evidentes, não vão estar evidentes, que precisam estar na frente de Deus para Deus nos dizer se aquilo ali está certo, se aquilo está errado. Armadilhas que podem nos decepcionar. Nos dias de hoje, o que tem servido de armadilha para mim e para você? Armadilhas que podem nos decepcionar ou nos levar a decepcionar. Veja, a decepção aqui foi geral. Josué se decepcionou com as pessoas porque acreditou nas pessoas e eram mentirosos. Estavam montando uma artimanha, né? Um ardil, né? Um estratagema, como diz ali, para fugir do que estava determinado. E Josué, com certeza, se decepcionou com eles. Mas, com certeza, Josué se decepcionou consigo mesmo. E, com certeza, Deus se decepcionou com Josué. No sentido de que o que era para ter sido feito não era isso. Era para ter levado a Deus e colocar nas mãos de Deus. Veja, 3 dias depois, o povo descobriu que aquele povo era do lado. Não podia esperar 3 dias, 1 semana, 2 semanas para tomar uma decisão. Tinha que ser assim, de bate pronto. Precisava mesmo tomar aquela decisão naquele momento. Olha que interessante. O que tem feito a gente nos decepcionar, ou o que tem nos decepcionado? Ou o que tem feito a gente se decepcionar conosco mesmo? Olha que coisas foram elaboradas aqui, foram elencadas aqui para os nossos dias. Falta de tempo para Deus. Eu não tenho tempo para orar, ler a Bíblia, ou estudar a lição, ou estudar um pouquinho. Não tem tempo? Tem. Todo mundo tem 24 horas por dia. Você faz com ela o que quiser. Uma vez me falaram isso, achei muito duro, mas é excelente. Todo mundo tem tempo e todo mundo tem o mesmo tempo. Tem 24 horas no seu dia. Eu dizer que eu não tenho tempo para fazer alguma coisa, estou dizendo, isso não tem importância, não tem prioridade suficiente para que eu deixe de fazer outras coisas. O que tem sido prioridade na sua vida para ter tempo para Deus? O que tem absorvido a sua atenção, as coisas do seu dia têm acontecido, né? O que tem sido mais importante do que Deus na minha vida ou na sua vida? 2, celular no lugar da Bíblia. O celular é o grande mal do nosso tempo. Quando eu era criança, falava-se que a televisão era o grande problema, né? Faz um tempo isso, né? Faz bastante tempo isso. Eu lembro da época que tinha alguns diáconos da igreja que não tinham televisão em casa, porque a televisão era amaldiçoada, né? Porque a televisão desviava a atenção. Na realidade, a televisão, o celular e todas essas maravilhas da tecnologia que nos ajudam no dia a dia tem um botão de desligar, né? Tem o modo avião do celular. Você bota o seu celular em modo avião, bota ele de vez em quando em modo avião, deixa ele de lado um pouquinho durante o dia, desligue-se dele um pouco e dê tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus. Mas eu posso ler a Bíblia no celular? Pode, se você tiver disciplina. É um pouquinho complicado, tá? Eu gosto da Bíblia no celular, amo a Bíblia no celular, porque é a Bíblia. Mas uma coisa é você estar num determinado lugar, sei lá, no deslocamento, no ônibus nem dá para sacar o telefone, né? Mas está no avião, numa viagem um pouco maior e você saca o telefone ali para ler a Bíblia. É importante, é interessante, é importante ter. Mas será que ela tem sido
você tem tido disciplina para ler a Bíblia sem abrir o joguinho, olhar o WhatsApp e essas outras coisas? O celular, as redes sociais têm disputado a nossa atenção. O produto que eles vendem é a nossa atenção. Nós somos o produto. Dê uma olhada nisso. Verifique como é que as coisas funcionam, né? Nós somos o produto das mídias sociais, das redes sociais. Tudo bem, podemos nos divertir, nos comunicar, falar. Olha que maravilha as ferramentas de comunicação que nós temos hoje. A gente conversa sem um custo elevado, pelo mesmo custo que eu converso com a minha família, eu converso com alguém que está do outro lado do mundo. É muito maravilhoso. Mas será que o celular tem tirado o lugar da Bíblia, o lugar de Deus? A televisão no lugar da oração? Nem falo tanto de televisão, né? Porque hoje a gente tem as séries, os filmes, que nos escravizam, né? A gente pega uma série ali, você vai ver uma série, tem 16 temporadas. Nunca vou acabar de assistir isso. Não dou um mês para você acabar de assistir, né? O negócio acaba sendo viciante. E você fica absorvido naquilo ali e deixa de fazer as coisas que você precisa fazer. Deixa de falar com Deus, deixa de conversar com Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de aprender, deixa de estudar. Dedique-se a ler a Bíblia, a conhecer, né, o livro desta lei e não se desviar dele da direita para a esquerda. Falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Quantas pessoas estão deixando a família de lado por causa de celular, por causa de trabalho, por causa de amigos, por causa de outras prioridades? Eu não estou dizendo que dinheiro não é necessário, muito pelo contrário, a gente precisa do dinheiro para viver. Nesses tempos de pandemia, as coisas estão cada vez mais complicadas. E se a gente não prestar atenção, a gente perde o nosso próprio sustento. É claro, precisamos do nosso próprio sustento. Sim, evidente. Não adianta trabalhar e não viver. Ouvi esses dias uma coisa bem interessante. O camarada passa a vida toda ganhando dinheiro, acumula um montão de dinheiro. Aí no final da vida ele gasta esse dinheiro todo cuidando da saúde porque exagerou demais no trabalho. Então a gente não pode fazer exagero para lugar nenhum. A gente tem que ter o tempo de descanso. Lembre-se que Deus criou o mundo em 7 dias? Não! Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º descansou. É importante descansar. É importante parar o coração, acalmar a alma e abaixar o nosso nível de atividades, né? Porque é importante para o nosso corpo voltar a essa calma. Substituição da comunhão na congregação. Isso aí eu ouço há muito tempo. Eu não preciso ir à igreja para estar em comunhão com Deus. Eu não preciso estar na igreja, né? Não, precisamos sim. Precisamos estar em comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25a. Não deixando a congregação, de congregarmos, como é costume de alguns, né? As orientações do mundo em detrimento das orientações do líder de Deus. Quem você procura quando você precisa desabafar, quando você precisa pegar um conselho, quando você precisa ter uma ideia de direção? Tem sido o seu melhor amigo que é do mundo? Tem sido aquele amigo que é bem-sucedido, né? Que tem uma vida econômica bacana, eu gosto da vida que ele leva, as coisas que ele faz são muito legais? Ou eu tenho procurado a liderança da igreja, o pastor da minha igreja, para conversar com ele? Eu tenho procurado o meu pastor, né? A quem a gente tem buscado se aconselhar, né? Talvez se Josué tivesse feito o básico ali, que era levar a presença de Deus, a coisa teria sido revelada de forma muito mais fácil. Falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Moisés aconteceu, né, ao longo do tempo. Josué pôde ver que Moisés tinha que ter paciência para esperar as coisas acontecendo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Tem um capítulo enorme falando sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Deus nos dá as coisas ao seu tempo,
né? Confiança exagerada em nós mesmos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem isso aqui, né? Confiança exagerada nos nossos recursos, nas nossas provisões, na nossa capacidade de decisão, na nossa capacidade de fazer as coisas. Veja, é muito importante que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Provérbios 16:3 diga: entrega as tuas obras ao Senhor, os teus planos serão bem-sucedidos. Foi exatamente esse o erro de Josué. Se ele tivesse entregue aquela decisão a Deus, ele teria visto que havia um problema grande naquilo ali, que aquele povo estava iludindo, estava mentindo e estava fazendo de uma forma que não estava certo. É importante que a gente não perca a direção de Deus. A melhor coisa nesta vida é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Só Deus pode me dizer qual é a vontade dele para mim. Ele pode até usar pessoas para falar isso, mas é Deus quem vai me dizer a vontade dele para mim. E eu preciso estar falando com ele para que eu ouça a sua voz. Medite na palavra de Deus. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, falando com Deus e conversando, para que ele diga a você qual é a vontade dele. E entendendo a vontade dele, cumpra, esteja sempre no centro da sua vontade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ilumine para estar vivendo no centro da sua vontade.